Em algum momento da sua vida, você como médico ou como estudante de medicina vai se deparar com uma criança que provavelmente está sofrendo abuso infantil. Você vai suspeitar disso e você, a partir dessa suspeição, vai ter que tomar uma conduta médica ante esse caso. Algumas condutas são baseadas e justificadas pela lei. Se você não tomar essas condutas, você sofrerá as penalidades legais. Meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico e você é o meu convidado de hoje para acompanhar esse conteúdo diretamente do computador. Vamos lá? Acompanhando aqui do computador, a gente tem melhores possibilidades de visualizar aqui com qualidade. E o som gravando também com excelente qualidade. Vamos lá, antes de conversar propriamente sobre o abuso infantil, lembre-se dessas informações. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por questões jurídicas, considera que a criança é aquela pessoa até 12 anos. O Ministério da Saúde, baseado em questões biológicas, considera que a criança é aquele indivíduo até 9 anos. Quando a gente fala sobre abuso infantil, a gente tem alguns conceitos aí misturados, associados. A gente pode pensar em maus tratos, a gente pode pensar em negligência. Então vamos diferenciar, ver o que um tem um pouquinho do outro e o que um diferencia do outro. Primeiro, maus tratos. Maus tratos, para que haja maus tratos, tem que haver violência contra alguém que está sobre o cuidado de outro, né? Alguém está cuidando de outro. E o abuso, ele pode acontecer, a violência pode acontecer por omissão ou por ação de uma pessoa, independente dessa pessoa estar cuidando ou não da criança. E todos os conceitos que eu falar aqui, interprete do âmbito infantil. Estou falando tudo para crianças. A gente tem algo já escrito sobre maus tratos e sobre abuso. Então, fixe essa informação. Maus tratos tem que ter alguém cuidando da criança e esse alguém causa violência. Já o abuso, ele utiliza a pessoa, o abusador, né, utiliza-se de uma superioridade, de um poder. Esse poder pode ser um poder físico, um poder financeiro, um poder psicológico que ele exerce e esse ato de exercer esse poder teórico que ele tem, produz um dano na criança. E esse dano pode ser 3. Lembre-se disso. 3 são os danos que podem ser ocasionados por abuso. O dano físico, o dano psicológico e o dano sexual. Você já tem a visão crítica agora que o físico é mais fácil de identificar. O sexual, o psicológico, não é tão fácil porque não deixa algo concreto, principalmente o psicológico, e o sexual não deixa algo tão evidente muitas vezes. Só que a gente vai desenvolver, nesse conteúdo de hoje, a nossa habilidade de enxergar além. E os mínimos sinais a gente ficar atento e poder identificar na pessoa que chega ao nosso atendimento ou que alguém chama a atenção por nós. Nós, na atenção primária à saúde, estudantes de medicina, médicos que têm a possibilidade de trabalhar na atenção primária à saúde, isso, quando eu falo atenção primária, não interprete especificamente PSF, porque a atenção primária não precisa ser apenas no público. O setor privado também tem investido a cada vez mais em ter médicos de família no seu hall de profissionais. Então, quando eu falo atenção primária, interprete em qualquer âmbito privado ou público. Esse médico, esse primeiro contato, pode ser o primeiro contato da vítima. No setor público, isso é sobretudo claro e evidente, essa proximidade da população, uma vez que o médico de família trabalha com uma população fixa ali no território, né? Então, esse médico de família tem a possibilidade de fazer uma abordagem familiar. Ele conhece o indivíduo, ele conhece a família, ele conhece a comunidade, a sociedade, enfim, em que essa população está inserida. E, na maioria das vezes, os profissionais de saúde, de uma estratégia de saúde da família, por exemplo, são a única voz da vítima. Isso é muito forte porque, se não for pelo profissional da saúde que conduza,
que dê seguimento aí à investigação do caso, às vezes a vítima vai ficar no estado de sofrimento anos a fio. Isso reproduz um conceito dentro da medicina de família. Considera-se então que o médico é fonte de riqueza para a população. E aí é um fato claro. A riqueza do ponto de vista de informação e a riqueza do ponto de vista de intervenções para que beneficie a sua comunidade, o seu paciente. Olha só, que informação. Aproximadamente 10% das crianças que são levadas à urgência por trauma, elas são vítimas de maus tratos. Então, se você trabalhar na atenção primária, você pode receber também, a porcentagem certamente é maior, mas se você trabalha também no setor de emergência, fica atento. 10% das crianças que chegarão até você por trauma pode ser vítima de maus tratos. E o pior, mais ou menos 5% dessas crianças, dos 10%, né, elas vão a óbito por conta desses maus tratos. E olha que outra informação que deve chamar sua atenção a partir de agora. Sabia que é 9 vezes maior a chance de sofrer um ataque violento dentro de casa do que na rua? Então, a maior parte dos agressores está dentro de casa, são familiares. 9 vezes maior a chance. Então, eu tenho essa teoria de que o profissional que trabalha na atenção primária deve ter um olhar ampliado sobre tudo. Então, isso caracteriza uma boa habilidade profissional. E o que é, então, ter esse olhar ampliado? O seu olhar ampliado. Como você deve desenvolver? Bem, imagina que você está no seu consultório agora, só que dentro, como se fosse um heliponto. Então, você está dentro de um helicóptero, lá no chão. Então, naquele momento, você tem a possibilidade de visualizar quem? O paciente. No máximo, algum familiar que foi até lá. Então, você começa a voar e agora você vê a sua unidade de trabalho como um todo. Subindo um pouco mais, você vê as ruas, você vê o bairro com maior propriedade. Subindo um pouco mais, você vê a cidade. Isso que eu chamo de olhar ampliado. É um zoom que você pode aumentar ou diminuir. E aumentando ou diminuindo, o que é que você pode visualizar nesse zoom? Acompanha comigo o pensamento. O primeiro ponto de visualização é o indivíduo, o próprio paciente que está ali na sua frente. À medida que você vai ampliando a sua visão, você começa a ver a família, a rua dele, a comunidade, a sociedade onde ele está inserido, enfim, a cidade lá do alto. Perceba que cada um desses pontos tem uma forte influência sobre a ocorrência do abuso infantil. Vamos analisar cada um desses pontos. Você vai poder visualizar e ampliar sua visão sobre o agressor, sobre a vítima, sobre o meio social, sobre a família, e aí você regula esse zoom. Se chega mais próximo da vítima ou se vai mais para o alto, vendo o meio social. Cada um desses 4 pontos aí tem algumas características indicadoras que ocasiona a maior prevalência de abuso infantil. Vamos falar então primeiro do agressor. Se a gente pudesse traçar um perfil do agressor, a gente conseguiria identificar essas características. Geralmente o agressor tem um histórico de abuso na infância dele. O agressor pode ser usuário de álcool, drogas, ou seja, drogadição. O agressor muitas vezes tem uma baixa autoestima. O agressor pode ser portador de um transtorno de conduta, seja um transtorno de conduta mesmo psicológico ou um transtorno psiquiátrico mais evidente. Essas são as características principais dos agressores. Então, se você identifica uma possibilidade de abuso, identifica associado a uma pessoa com esse perfil aqui, você já fica em alerta. Agora vamos falar um pouquinho da vítima. Quais as características que uma vítima pode ter como perfil? Os estudos mostram que as vítimas normalmente estão em uma situação de dependência.
Mas perceba e lembre comigo que a criança, por natureza, está numa situação de dependência. Ela precisa do cuidado do adulto ou de outras pessoas para manter sua existência, manter sua sobrevivência. Então, é um estado natural ali da criança essa situação de dependência. Agora, algumas situações podem proporcionar uma maior dependência. Uma criança que tem alguma doença crônica, uma criança que tem algum distúrbio neurológico, essa criança está numa situação de dependência. Essas crianças, então, têm maiores chances de serem abusadas. Outra coisa que você pode perceber como perfil da vítima, que ela pode ter um perfil assim comportamental de medo. Medo dos familiares. Principalmente se for abuso sexual, né? Medo do sexo oposto. Porque quando eu falo de vítima, eu estou falando de vítima que pode sofrer qualquer tipo de abuso, tá? Pode ser o abuso sexual, mas pode ser o abuso, os maus tratos, pode ser a negligência. Ela pode ter o dano físico de várias maneiras. Ou o risco potencial de dano, no caso da negligência. Uma vítima, como perfil dessa vítima, ela pode ser identificado nela também uma condição maior de fragilidade. Uma condição de fragilidade e medo, mas não é um medo quando chega ao seu consultório médico, não é um medo de médico, é um medo que você percebe que é um medo diferente. É um medo de ser agredida. Outra coisa que você pode perceber como perfil comportamental é uma criança com argumentos opositores. Ela está na negativa sempre. Tudo que o familiar, ou então você como médico pode falar, ela coloca-se contrária àquilo. Então, é um perfil opositor. As crianças que sofreram abuso anteriormente, elas também têm maiores chances de terem novos abusos, porque os agressores, elas enxergam essa vítima em uma situação de fragilidade, já que ela já sofreu abuso, então ela tem maior chance de ter novamente uma nova agressão. Você pode perceber também que a criança vítima, ela pode mudar de comportamento da seguinte forma. Normalmente a criança recebe o cuidado. Só que a criança vítima de abuso, ela tem um cuidado excessivo com os adultos. Olha que interessante. Ela passa de uma situação de receber o cuidado para uma situação de atender todas as demandas dos adultos, principalmente do agressor. O meio social também exerce influência, então o meio social com fortes desigualdades, com analfabetismo, com violência, com desemprego. E quando o meio social aceita aquela situação de abuso como normal, então isso tudo influencia no surgimento. Então, como é que uma sociedade ou um meio social vai aceitar um abuso como normal? Bem, alguns países e alguns locais aqui no Brasil mesmo, você pode perceber o trabalho infantil e isso é considerado maus tratos. O trabalho infantil. E um determinado local pode aceitar aquele trabalho infantil ali como normal. Criança lá quebrando pedra, fazendo um trabalho pesado na roça, ou algo do tipo que já se caracteriza como abuso, trabalho infantil e lesão mesmo para psicológica e física mesmo para a criança. As famílias também têm algumas características que podem chamar a sua atenção. Então, aquela família cujos pais são jovens, de gravidez não planejada, aquela família que tem uma grande quantidade de pessoas, principalmente aquela família que tem muitos filhos, que tem conflitos familiares constantes, essas famílias têm mais chances de terem vítimas de abuso ali no seu meio. Ficar atento, então, sobre isso. Perceba que, nesse momento aqui, você já tem uma visão, já está ampliando sua visão. Você já tem possibilidade de enxergar com maior qualidade ou uma visão qualificada do agressor. Você tem uma visão, um perfil de uma possível vítima
e agora você tem também as características do meio social e familiar que contribuem para que ocorra esse abuso em um determinado local. Aí eu pergunto para você, onde há fumaça, há fogo? Porque vai chegar a fumaça, ou seja, a suspeita de estar tendo abuso ali na sua área com um dos seus pacientes. Onde há fumaça, há fogo? Bem, nem sempre, né? Mas com certeza quando há fumaça, alguém tem que ir lá dar uma olhada, ver se tem fogo, mesmo que não haja. Então, para que você vá em busca desse fogo, dessa confirmação de estar tendo a vítima, uma vítima ali de abuso, você vai encontrar, sobretudo, essas características que você visualiza agora. Você vai encontrar uma criança com dificuldade no aprendizado, você vai encontrar uma criança com hipervigilância, aquela muito atenta a tudo, ou numa situação opositora, como eu acabei de falar. A criança também pode ter um perfil precoce, como se fosse um mini adulto. Ela assume responsabilidades, ela pode ficar em isolamento também. Eu te falei já sobre os medos dos parentes e te falei também sobre a inversão do padrão de cuidados, que é aquela criança que tenta suprir todas as demandas dos adultos, daquelas pessoas do seu meio ali familiar. Pode ser de vários tipos os abusos, né? A negligência, que é quando por omissão a criança fica em uma situação de risco. Olha, mesmo que não haja dano corporal, físico, mas só em o fato do risco potencial, isso já caracteriza o crime de negligência, que é a falta de ação. O dano físico pode acontecer, né? Que coloquei um dos exemplos que chama a síndrome do bebê sacudido, que a criança chora muito no primeiro ano de vida. E aí ele pode ser sacudido e proporcionar lesões medular dele, pode proporcionar deslocamento de retina e algo grave. Então, é um dos exemplos das lesões físicas. O abuso sexual, que é o que vem mais à nossa cabeça quando a gente pensa em abuso infantil. O abuso psicológico, né? Como não deixa marca na pele, né? Marca visual ali. É um tipo de abuso que tende a ser diagnosticado mais tardiamente. O trabalho infantil, como eu falei, as torturas podem acontecer, o tráfego de pessoas, né? No caso de crianças, podem acontecer e caracteriza-se como abuso. Um exemplo que eu posso citar para você, um caso clínico, foi o seguinte. Uma mãe levava seu filho constantemente à consulta médica. Nas consultas médicas, ela citava que o filho estava com várias queixas. Cada consulta era uma queixa. Na consulta, a mãe exigia muito, com muito fervor, que o médico prescrevesse fármacos, solicitasse exames. Em um dado momento, o médico desconfiou. Mesmo assim, ele pediu para que houvesse o internamento da criança. No período de internação hospitalar, vários exames foram feitos, sem grandes achados. Decidiram solicitar um exame de fezes. E perceberam que tinha sangue nas fezes. Vários foram os dias de internações, até que uma mulher que estava lá na mesma enfermaria disse para a equipe médica que a mãe retirava o scalp do filho e colocava na amostra de fezes o sangue. Então toda a amostra de fezes que era coletada, ela contaminava com o sangue da criança, o sangue venoso. Então, isso é um problema chamado Munchausen. Só que é Munchausen por procuração. Que se lembra desse nome, que é quando a pessoa simula doença, né? No caso, a doença está sendo simulada, mas por procuração, pela mãe, pode ser pelo pai, qualquer pessoa. Normalmente é a mãe. E isso é com o objetivo de causar sofrimento para a criança. O sofrimento de utilizar muito fármaco, que é o sofrimento químico, o sofrimento de fazer exames repetidas vezes, que é a injúria física, isso de forma proposital. Então,
fique atento sobre isso, porque a equipe médica sofre muito. Porque o médico não identifica justificativa para solicitar exames ou internação, só que a mãe ou a pessoa que está levando a criança fica muito agressiva, exigindo fármaco e exigindo exames complementares. Então, ficar atento com essa síndrome. No exame físico, o que é que você pode identificar? Logicamente, hematomas, os céfalos, hematoma, né, que são os hematomas no couro cabeludo, fraturas, casos mais graves, né, ferimentos, e você pode encontrar vários estágios de cicatrizações na criança que sofre dano físico com constância. Você pode encontrar as lesões genitais, né? Então, se ela tem lesão genital, provavelmente o agressor vai citar que ela caiu. Só que a queda raramente vai proporcionar lesão na região genital, né? Isso aí já você tem que ficar atento. Queimaduras bem delimitadas, você tem que ficar atento que isso ali pode ser fonte de uma agressão. Do couro cabeludo eu já citei. E o paciente pode ter lesões de ruptura do ímã, edema na região vaginal da criança. Ele pode ter indícios de infecções fúngicas, pode ter indícios de infecções sexualmente transmissíveis. Então, ficar atento quanto a isso durante o exame físico. Existe dois pontos aí que já justifica que você notifique. Lembre-se disso, que notificação é diferente de denúncia. Você, como profissional de saúde, você vai notificar, não é denunciar, é notificar. Essa notificação, existe uma ficha específica, e é o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que você tem que notificar. O Ministério da Saúde tem uma portaria também que diz que você tem que notificar. E existe uma ficha para isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena para você se você não notificar. Agora é o seguinte: não se notifica apenas os casos de certeza, tá? Se você desconfia, você notifica. E lembrar disso porque assim, você, como eu falei no início, pode ser a única voz do paciente. Então, cara, ou garota, notifica. Essa criança pode estar precisando muito da sua ajuda. Eu sei que existem alguns pontos que fazem com que não haja notificação e daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Mas se você não notificar em um dado momento, o paciente foi identificado como abuso e ele passou por você e você desconfiou, você pode sofrer, você está cometendo um crime e você vai pagar por isso. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é lei. E você pode pagar entre 3 a 20 salários, se você não notificar, né? É o artigo 13 do Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Você tem que notificar a suspeita ou a confirmação. E você notifica para quem? Para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele vai acessar a família e, a partir disso, acessar também apoio policial. Isso tudo, logicamente, é feito no maior sigilo para preservar você como profissional da saúde. Tem que ser feito no maior sigilo. Então, quanto menos pessoas souber, melhor. Mas existe uma notificação para que haja o trâmite legal aí. No caso, o primeiro ponto a parar é no Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar aciona as autoridades policiais. E se você não notificar, lembre de 3 a 20 salários. Essa é a ficha de notificação. Se você não tem, já é médico e já não tem, é interessante que tenha no seu material de trabalho. É um questionário relativamente simples que você tem que marcar aí quais são os achados, né? E a sua possibilidade. Por isso que é importante ter discutido os conceitos, porque você vai identificar ali negligência, se é lesão física, se é tortura, se é lesão, violência sexual, se é trabalho infantil, você vai identificar e vai notificar isso, tá bem? Agora você já tem os conceitos em mente, então não vai ter problema nenhum. A segunda parte aí da ficha, apenas estrinchei. Olha só, aquela criança que sofreu abuso, ela tem esse seguinte prognóstico aí, se não tiver uma ação forte da equipe de saúde.
ela pode repetir conduta, ou seja, uma criança que abusou pode abusar de outras. Assim como o adulto abusador, além de sofrer as sanções penais, né, jurídicas do crime que cometeu, ele tem que receber atendimento psicológico, porque pode ser um adulto que sofreu também durante a sua infância, tá? Então a criança que passou por abuso tem que ter um acompanhamento muito rigoroso do ponto de vista da equipe de saúde, porque ela pode repetir conduta na vida adulta, pode ser uma pessoa com maior agressividade, uma pessoa que entra no mundo dos crimes, que consome drogas e ela tem mais predisposição a ter depressão. Então ela precisa se identificar e precisa se acompanhar a criança. Esses são os pontos que fazem com que os profissionais de saúde não notifiquem. Incrível, mas agora você vai ter ciência disso e não vai cometer esses erros. Olha só, a falta de preparo profissional é algo muito frequente que você já não tem mais isso, né? Agora você já, até esse momento, considero que você está com um olhar bem ampliado sobre o abuso infantil, sobre a família, sobre o indivíduo, sobre a comunidade. Mas muitos profissionais não estão preparados, não estão com esse olhar ampliado, diferente de você. Outro ponto. Os profissionais, a depender do contexto em que trabalham, eles têm medo de retaliações dos familiares, têm medo de que o sigilo não seja mantido. Isso é muito compreensível em situações de grande violência, de membros de família de grande violência. Então o profissional tem medo de sofrer retaliação do agressor. Isso é comum. Outro ponto também é que pode existir uma grande demanda no seu serviço, você atende muitos pacientes e acaba perdendo esse olhar ampliado sobre o seu paciente, sobre a sua comunidade, e você deixa passar muitos casos de abuso infantil sem identificar. Ou então, identifica ali uma suspeita e não dá seguimento, por conta da grande demanda. Outro ponto que faz com que você não notifique, ou alguns profissionais, é porque os profissionais têm descrença no poder público. Ele pensa que não vai acontecer nada, quem pode sofrer sou eu, porque eu estou denunciando, mas não é denunciar, é notificar. Lembre-se disso. Quem vai denunciar é o Conselho Tutelar, a polícia. Alguns profissionais também podem ter a visão de que é um problema da família e não um problema de saúde. E alguns profissionais têm medo de notificar a suspeita. Ele só quer notificar quando for a certeza. Mas fica tranquilo, porque a notificação tem que ser feita na suspeita e na certeza, tá? Não é só na certeza não. Então, se suspeitou, notifica. Para finalizar esse nosso encontro aqui, gostaria que você lembrasse muito desses 3 pontos que vai ser o conhecimento que vai fazer a diferença para você e principalmente para as vítimas que vão passar pelo seu consultório. Lembre-se sempre, olhar ampliado. Olhar ampliado sobre o local onde você trabalha. Olhar sobre o indivíduo, sobre a família, sobre a população, sobre a sociedade. Lembre-se também dos sinais ao exame físico, aqueles sinais que eu citei. Lembre-se que o relato de terceiros é muito importante. Então pode ser um vizinho que vai citar, pode ser outro profissional da equipe de saúde, pode ser uma denúncia, uma ligação para a sua unidade. Outra coisa, sempre preencher a notificação. Não deixe de preencher porque aquela vítima está precisando de você. Lembre-se disso, do seu papel. E finalizando esse encontro aqui, essa frase deve ficar na sua mente. Você pode ser a única voz da vítima. Espero que você tenha gostado da web aula de hoje, que você tenha assimilado todo esse conhecimento, todas essas informações em prol do benefício dos seus pacientes. Eles são os grandes beneficiados por esses momentos que você dedica a aprimorar a sua qualidade como médico, como estudante de medicina. Um forte abraço e a gente se encontra nas próximas web aulas. Até lá!